Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha presencial, em nome do Zico, cumprimento a todos. E a você, cidadão canoense que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o vereador Gil Baiano ocupe a primeira secretaria ad hoc. Quero aqui justificar nesse momento a ausência do vereador Vilmar Sudoski e da vereadora Zenilda Lemos. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, Gilmar Martins, que realize a leitura do expediente. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores e a vereadora que se faz presente, aos funcionários dessa casa e que nos acompanha pelas redes sociais, também o seu Ezequiel, Zico e o seu Edésio. Expediente do dia 16/9/2024, ofício número 246 de 2024, do gabinete da prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 102/2024, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Ofício de número 243 de 2024, do gabinete da prefeita, em resposta ao requerimento número 311 de 2024, de autoria do vereador André Flenick. Ofício de número 81/2024, da Secretaria de Administração, Finança e Orçamento, comunicando o envio dos balancetes do mês de agosto de 2024 da Prefeitura Municipal. Convite da Fundação Cultural de Canoinhas para o primeiro concerto do Canto Coral, que ocorrerá no dia 18 de setembro, na Sociedade Beneficente Operária. Convite da Fundação Cultural de Canoinhas para a Feira de Artesanatos, que ocorrerá no dia 21 de setembro, na Estação Ferroviária de Marcílio Dias. Ofício de número 526 de 2024, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 313 de 2024, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício de número 528/2024, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 331 de 2024, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ordem do dia. Indicações. Indicações de número 530 de 2024, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material na estrada do Cerrito, que sai no Caraguatá. Indicação de número 531, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Heder, secretário municipal de Planejamento, realizar aquisição de terreno ou parceria com entidades privadas para a instalação de uma área de lazer no bairro Alto do Frigorífico. Indicação de número 532, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal,
estudar a possibilidade de realizar parceria para instituir o serviço de segurança patrimonial nas praças e outros ambientes públicos de Canoinhas. Sugere-se ainda aplicar parte dos recursos do estacionamento rotativo para essas finalidades. Indicação de número 533 de 2024, de autoria do edil Osmar Oliskovski, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, realizar com urgência as obras necessárias nas estradas das localidades de Rio do Tigre, Encruzilhada e demais localidades por onde passam os veículos do transporte escolar. Solicito que o senhor realize a leitura da ordem do dia dos projetos de lei, primeiro secretário. Ordem do dia para a segunda votação, projeto de lei ordinário número 132/2023, que dispõe sobre a regularização de obras no município de Canoinhas e da outras providências, com emendas. Projeto de lei ordinário número 98/2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Projeto de lei ordinário número 99/2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei ordinário número 101/2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar Martins. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, Zico, Galotti, Tramontim, sejam bem-vindos novamente. Sobre as minhas solicitações, a primeira é sobre o bairro Alto do Frigorífico. Nós tivemos muitas construções de parquinhos, eu acho bastante importante para o desenvolvimento dos jovens, das crianças, mas nem todos os bairros tiveram esse benefício. E um desses bairros é o Alto do Frigorífico. Eu lembro que estava na previsão, conversei algumas vezes com o secretário, iria verificar se a possibilidade de terreno público, mas não existe um terreno da prefeitura naquela região. Então a minha sugestão é buscar uma parceria. A Associação de Moradores hoje está em reconstrução, né? Ela deixou de existir em 99. Inclusive, na última ata, falava-se da necessidade de um parquinho para o bairro. Você vê, em 1999, 25 anos atrás, já falavam dessa demanda e a comunidade cresceu muito e continua com a mesma luta. Então, peço essa sensibilidade para futuros projetos a gente abranger, seja um terreno que é da escola ou outros terrenos, até com parcerias e loteamentos novos que podem surgir naquela região e tendem a surgir porque é uma região que vai crescer bastante. A minha segunda indicação é a questão de segurança patrimonial. Já falei aqui nessa casa sobre o serviço de uma guarda municipal. É um serviço bastante complexo. Nós já conversamos aqui sobre a segurança das escolas, que é bastante importante, ainda mais com tudo que aconteceu, já passou um tempo, né? Mas não podemos esquecer do que aconteceu em Blumenau e temos que trabalhar o máximo para que isso não aconteça em Canoinhas. Eu também aqui sugiro um serviço de segurança patrimonial para as praças e também outros órgãos públicos do município, e uma fonte de recursos que poderia ser analisada futuramente com uma reestruturação da lei, dos editais atuais, é aplicar o recurso do estacionamento rotativo para sustentar esse serviço de segurança patrimonial. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André Flenick. Com a palavra, o vereador Osmar Oliskovski. Com a palavra, o vereador professor Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoa que nos assiste aqui presencialmente, você que nos assiste pelo YouTube. Eu quero falar sobre a minha indicação número 523, onde, novamente, parece que não adianta nós pedirmos aqui mesmo. As crianças, os alunos que vêm da localidade do Rio do Tigre, Encruzilhadas e arredores, já na chuva passada,
os ônibus que trazem as crianças foram necessários serem rebocados por tratores. Alguns alunos não chegaram na escola, outros alunos chegaram atrasados nas escolas Ney Pacheco de Miranda Lima, no bairro Boa Vista, e na escola Irmã Maria Felicitas. Então, há uma preocupação muito grande, e a gente aqui, durante esses 2 anos, temos falado muito sobre a má qualidade do transporte escolar de Canoinhas, onde todas as localidades do interior sofrem muito com esse mau serviço prestado no transporte escolar, aonde triplicou o valor cobrado por quilômetro rodado e o serviço piorou muito. Então, a gente está pedindo urgência, porque de repente os pais, quando chove, já nem mandam os filhos, de medo que o ônibus vai encalhar, que vai ter acidente, que os filhos vão ter que estar empurrando o ônibus, puxando pedra para baixo do ônibus. E hoje, a escola Irmã Maria Felicitas, essa escola, aconteceu novamente a mesma coisa, Zico. Aconteceu novamente, e esse relato é verdadeiro. Podem conversar com as escolas lá, que as crianças não chegaram ou chegaram atrasado. E não foi a primeira vez que a gente fala disso. Falamos e não se resolve. Parece-me que o mundo do TikTok é totalmente contrário ao mundo real, onde os pais e as crianças estão preocupadíssimos, e eu, como defensor da educação, estou aqui indignado com o mau serviço prestado ao transporte escolar. E isso, então, estou pedindo providências urgentes para ver o que a Prefeitura, a Secretaria de Obras podem fazer para que se resolva esse assunto. Senhor presidente. Obrigado, vereador professor Osmar. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, quero aqui, primeiramente, falar sobre a indicação do vereador André sobre um espaço para essas crianças na localidade ali no bairro conhecido como Alto do Frigorífico. No pátio da escola existe um espaço para elas brincarem, mas não é permitido. E eles vivem brincando na rua. Então tem um local ali que é um final de rua onde não tem trânsito. Até a comunidade solicitou se desse uma limpada lá para que aquelas crianças ficassem brincando lá onde não tem passagem de veículos, para que eles pudessem estar ali naquele local para não estar no meio da rua. Eu gostaria de assinar junto essa solicitação, né? O vereador assim permitir. Também sobre a indicação número 530, que fala ali da estrada de Cerrito, que dá acesso ao Caraguatá. Para quem não entende, o Zico, que está aqui, ele conhece ali, e pode levar essa informação até a secretaria. Hoje, devido à construção da obra de pavimentação da rua João Leandro Gonçalves, todo condutor de veículo, caminhão, trator, enfim, ele tem que passar por um desvio. Só que esse desvio vai ter que ser interrompido ali. E outro desvio, ele inicia ali na localidade de Fartura de Cima e também ali no Cerrito, onde passa pelo açougue da Frigocil. Mas devido às estradas ser estreitas, ele depende do material ali. Depende do material porque com o seco choveu, vai dar problema. No passado seriam umas estradas chamadas estradas de roça, não eram estradas batidas, mas elas são estradas públicas, municipais, então há uma necessidade de fazer um reparo ali devido ao transtorno da obra da João Leandro Gonçalves, o qual ocorreu esse final de semana devido às chuvas. A questão que o vereador Osmar fala sobre o transporte escolar, ele vem causando problema já há muito tempo. Hoje as empresas têm esses ônibus, eles não são ônibus, são ônibus rodoviários, mais para asfalto, e nas estradas de chão ele vai ter mais complicações, é onde está ocorrendo. Quem sabe tem que mudar no processo de licitação para que coloquem ônibus com condições para a área rural. Por quê?
A Secretaria de Obras vem trabalhando, está trabalhando, patrulharam, né, nivelaram as vias, mas a chuva vem, causa problema. O que falta? Falta material. Hoje nós vemos enfrentando por muito tempo, e não é 6 meses, não é 1 ano, é uma dificuldade aí que vem enfrentando o município, a questão do nosso britador. Porque se o britador está funcionando, consegue atender a demanda da área rural. E por não estar funcionando, não consegue, está custando mais caro para o município, porque tem que estar comprando material. Nos dias de tempo bom, é os dias que as patrolas podem trabalhar, só que não venceu colocar o material, deu a chuva, causou problema. E quem sofre com isso, é claro que os alunos que precisam ir para a escola. Na localidade ali de Encruzilhada, Rio do Tigre, o pessoal tiveram problemas com os filhos, devido ao ônibus não poder passar devido à chuva que deu e ter sido patrulhado. Eu acredito que esse britador está em processo de manutenção, né? Não sei, mas a única solução seria esse britador estar funcionando para atender essas demandas. Enquanto isso não acontecer, os problemas vão ser mais constantes. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gil Baiano. Mais algum vereador inscrito? Não há mais inscrição. Passamos ao grande expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Obrigado, vereador Gil Baiano. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 132 de 2023, com emenda que dispõe sobre a regularização de obras no município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 132 de 2023, com emenda. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei número 98 de 2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei número 98 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 99 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 99 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 101 de 2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 101 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa. Quero cumprimentar todos os presentes. Em nome do Ângelo, que representa
a toda a nossa mídia do município de Canoinhas. Quero cumprimentar todos os presentes e vamos aos requerimentos. Requerimento 350 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, considerando que no inciso 4º do artigo 90º da Lei Complementar Municipal número 70, de 23 de outubro de 2019, atualmente não contempla casos específicos em que o servidor público municipal precisa de se ausentar do serviço por mais de 15 dias ao ano para monitorar descendentes em consulta médicas, tratamentos e exames complementares. Solicito a necessidade de alteração da referida lei para abranger essas situações conforme as necessidades dos servidores. Justifica-se tal alteração com o objetivo de garantir aos servidores o direito de acompanhar os seus dependentes em situações de saúde que exijam um acompanhamento contínuo e prolongado, garantindo o bem-estar familiar e em cumprimento dos direitos básicos de assistência à saúde. Coloco em discussão o requerimento número 350 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, ano passado nós discutimos já essa situação aqui na Câmara, acredito que o senhor presidente lembra, foi feito um projeto de lei, inclusive, foi vetado, né, pela gestão atual, porque a gestão atual falou que mandaria um projeto aqui, então, que viesse a auxiliar nessas situações. Ocorre, senhor presidente, que existe um caso específico, mas esse caso específico nos acende um alerta, né? Liga um alerta para outros casos que podem acontecer, realmente de uma funcionária, essa funcionária é uma funcionária efetiva do município de Canoinhas, e ela precisa estar sempre com a filha dela, fazendo acompanhamento. A filha dela tem uma doença muito grave, a filha dela tem tumores ósseos, então é uma criança que sofre bastante, chora de dor, essa mãe está com bastante dificuldade. Essa mãe tem feito banco de horas para que não seja descontado todo o salário dela. Porque mesmo com a alteração da lei, que permite se ausentar por mais de 15 dias do serviço, essa mãe precisa estar todo mês, mais de uma vez por mês, senhor presidente, acompanhando essa criança para fazer tratamento fora de domicílio. E é uma situação realmente muito grave. Eu estive na casa dessa mãe. É uma família que realmente precisa de auxílio. E pode ser que tenham mais casos assim que a gente não saiba também, senhor presidente. E que essas famílias precisam do auxílio. Na época em que fizemos essa lei, esse projeto de lei, aliás, aqui na Câmara, discutimos bastante, amarramos bastante para que seja realmente concedido esse atestado de acompanhamento, seja aceito pela prefeitura sem esses prazos, esses limites de dia, justamente para casos que são realmente como esse caso, né? Caso de criança, por exemplo, que tem o câncer e que a mãe precisa acompanhar. Infelizmente, senhor presidente, só os 15 dias, às vezes não resolve. Então, peço para que seja estudado. Nós sabemos que cada caso é um caso, por isso seria importante a prefeitura, inclusive, fazer uma comissão para estudar cada caso e que verifique o caso específico que estamos falando aqui também e todos os outros que venham a acontecer. É uma situação realmente, senhor presidente, de humanidade, de empatia. Eu acredito que se os senhores forem visitar essa mãe, se a prefeita, de repente, for visitar essa mãe, vai entender. E essa mãe, se entrar na justiça, eu acredito que ela vai ter esse direito garantido. Mas ela não quer entrar na justiça. Ela quer resolver por bem e a gente tem em mãos a forma de fazer isso. A prefeitura também tem. Então, eu peço aqui encarecidamente para que se olhe com mais amor, com mais carinho para casos de crianças que têm o câncer e que a mãe precisa fazer o acompanhamento. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tati Carvalho. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Eu gostaria de participar
e assinar junto com a vereadora Tati, visto que nós trocamos muitas figurinhas, muitas conversas durante quando foi feito esse projeto pela primeira vez. Eu lembro, se não me engano, quando a prefeita estava aqui nessa casa, também participou desses debates. E ela se sensibilizou muito. Não sei se a sensibilidade dela mudou ao trocar a Câmara de Vereadores pelo Executivo, mas ela também se solidarizou e dizia-se também olhar com os mesmos olhos que a vereadora Tati assim colocou agora em suas palavras, essa questão de cuidar e atender casos tão graves como esse. O filho doente tem que ter a mãe como acompanhante ou alguém próximo a ela. Como que a mãe vai deixar de acompanhar um filho que necessita dela para esses dias? Então, vereadora Tati, eu vou acompanhando o teu requerimento e pedir, implorar para que o Executivo Municipal, na pessoa da prefeita Juliana Maciel, aceite o projeto como ele está e que faça isso acontecer de verdade. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 350 de 2024. Requerimento 351 de 2024, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Uppe, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, manifestando preocupação em relação às condições das estradas rurais do município, que têm apresentado severos problemas devido às condições climáticas recentes e à falta de manutenção adequada. As dificuldades de trafegabilidade nessas vias afetam diretamente os moradores e produtores rurais, prejudicando o deslocamento e o escoamento de produção. Considerando as informações fornecidas pela Defesa Civil, Seraipagre e outros órgãos, que apontam a previsibilidade das condições climáticas e das chuvas, solicita-se que a Prefeitura informe quais medidas serão tomadas para melhorar e evitar problemas nas condições das estradas do interior, a fim de assegurar a trafegabilidade dos veículos. Além disso, pedimos que nos sejam fornecidas a previsão de investimentos e o cronograma de manutenção das vias, levando em consideração as condições climáticas previstas. Coloco em discussão o requerimento número 351 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lula Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto com a vereadora Tati. E me recordo que, pouco antes do vereador Gil assumir a Secretaria de Obras, a gente fez um requerimento muito parecido com esse, em relação a esse cronograma, com essa previsão de investimento. E quando o vereador Gil foi para lá, isso passou a ser passado com muita clareza, com muita assertividade, né? Um trabalho que a gente viu que deu muito resultado. E nos últimos dias a gente tem visto que as chuvas não foram tão intensas quanto naquele momento que o vereador Gil assumiu e desempenhou um bom trabalho, e a gente já está vendo aí estradas que estão demonstrando muita falta de trabalho e falta de, muitas das vezes, fazer aquilo que deveria ter sido feito, né? O que nós escutamos na rua? Que a máquina passa, mas não é colocado material. Aí o vereador Gil, com muita experiência, nos colocou aqui a questão do Rio do Pinho, mas a prefeitura, tendo em vista que a gente tem esse problema do Rio do Pinho, tem que se precaver de outra maneira. A gente, num passado aqui, enquanto eu estava no município, a gente comprava material. E se há essa necessidade da compra do material para que a gente consiga ter a trafegabilidade necessária, então que isso seja feito. A gente espera esse retorno e, vereadora Tati, eu reforço, gostaria de assinar com a senhora, justamente para que quando a gente for cobrado, a gente possa repassar essa resposta, e porque fica muito vago nós, enquanto vereadores, responder à população falando aquilo que a gente imagina que está acontecendo, como falou o vereador Gil aqui há pouco, mas sem ter esse respaldo documental.
Então, eu vejo que esse requerimento ele é muito importante para que a gente possa responder aos nossos e demonstrar que a culpa não é nossa enquanto vereadores. Nossa parte a gente está fazendo. Estamos fiscalizando, estamos cobrando, mas agora a gente precisa do outro lado. Precisa que o Executivo nos escute e atenda aqueles que mais precisam. Seria isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Novamente, vereadora Tati, se a senhora permitir, estamos juntos no requerimento. O que a gente não pode ouvir é as desculpas de 2 anos atrás. Eu lembro que quando o Gil estava aqui, ele disse que ia ter uma grande possibilidade de chuvas maiores, e realmente houve, e se resolveu algumas coisas. Agora faz quanto tempo que não chove? Meu Deus do céu, nós estamos sem chuva, nós estamos implorando chuva, os colonos implorando por chuva, e quando cai um pouco de chuva, as crianças não podem chegar na escola. Com todo o respeito às desculpas dadas pela prefeita, essa questão do Rodopinho, está faltando competência para resolver a questão do britador. Se não tem um britador, compra outro. Não estavam dizendo que estava cheio de máquinas aí? Está cheio de máquinas, cheio de tombeiro. O que adianta comprar máquina e tombeira se não tem o principal, que é o britador, o material para ser puxado? Não existe necessidade de ter tombeira se não tem material. Primeiro se arrume o material, ache-se, se é para melhorar, arrumar o britador Rodopinho, ou compra outro britador, ou compra de municípios vizinhos. O que não se pode é ter tanto caminhão aí, diz que tem, né? E as crianças não poder chegar na escola, o agricultor não poder sair de casa, as famílias, às vezes doentes, encalham o carro para ir para o centro. É uma situação lamentável que chega de desculpas. Resolvam a situação. Pensem, planejem. Isso é uma coisa, falta planejamento, gestão. Comprar caminhão e deixar na garagem porque não pode andar, porque não tem o material. Seja, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 351/2024. Requerimento 352 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto previsto para a recuperação da área do Parque da Cidade, especialmente no que diz respeito à limpeza da região e do canal. Tais medidas são essenciais para a prevenção de novas enchentes, além de serem fundamentais para evitar a formação de focos de incêndio, que colocam em risco a segurança pública. Além disso, solicito informar se o Executivo Municipal recebeu recursos do Governo do Estado destinados à recuperação do Parque da Cidade e, em caso afirmativo, quais ações estão previstas para utilizar esses recursos. Coloco em discussão o requerimento número 352 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 352 de 2024. Requerimento 353 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador da Defesa Civil Municipal, solicitando informar se o município de Canoinhas dispõe de um plano de contingência relacionados a poeira, calor e fuligem em excesso. É importante destacar que a exposição prolongada a esses fatores representa um risco significativo à saúde, em especial para os alunos das escolas públicas e os idosos, que são mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Além disso, a poluição do ar e do solo causada por esses agentes pode acarretar graves prejuízos à qualidade de vida da população. Coloco em discussão o requerimento número 353 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Como bem citado pelo vereador professor Osmar, né, nós passamos por um período de muita seca, poeira, fuligem. Graças a Deus, esse final de semana choveu. Tivemos ali a chamada chuva preta no nosso município, eu mesmo constatei em minha residência.
e é um fenômeno também muito prejudicial, que pode contaminar o solo, contaminar os ambientes que nós temos, principalmente até matar algumas plantas que são mais sensíveis. Mas sobre essa situação que nós vivíamos na última semana, de muita poeira intensa, era até ruim olhar para o céu, a gente não conseguia ver um céu azul. Tanta era a fumaça que tinha, não somente da Amazônia, do Pantanal, mas também muitas queimadas que aconteceram em nossa região, na maioria, infelizmente, ocasionadas por seres humanos, criminosas e também as acidentais. Mas o que eu quero destacar aqui, se existe algum plano de contingência para esses riscos que nós ficamos expostos nas últimas semanas. As doenças respiratórias são evidentes, havia muita poeira, até nós falamos aqui de algumas estradas, a vereadora Tati também sugeriu que fossem molhadas algumas ruas, mas é uma medida que nós temos que trabalhar num longo prazo, porque é um fenômeno que pode voltar a acontecer. Juntar essa fuligem das fumaças, juntar a poeira, o calor, e isso prejudica principalmente os idosos e as crianças em salas de aula, e eu não encontrei em nada da Defesa Civil algum plano de contingência para saber como agir para evitar que seja um dano generalizado, como poderia ter acontecido se o fenômeno permanecesse por mais alguns dias. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Autor. Continua a discussão. Não mais havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 353 de 2024. Requerimento 354 de 2024, da autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT de Santa Catarina, e à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a doação do material retirado do asfalto da BR-280 ao município de Canoinhas, para utilização deste produto nas ruas dos bairros próximos à BR-280, como Boa Vista, Água Verde, Alto das Palmeiras e Campo da Água Verde. Coloco em discussão o requerimento número 354 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Flenick. Eu visualizei na BR-280 que está sendo feito o trabalho de fresa, né, que é retirar aquele material de cima do asfalto para ser colocado material novo. Está ficando uma obra boa, tem que fazer esse elogio ao DENIT, a Adilene, que tanto eu critiquei pessoalmente aqui, mas enfim está saindo uma obra conforme o esperado. E os rejeitos dessa obra é uma matéria-prima muito boa, até para evitar essa questão da poeira. Eu tive uma propriedade na localidade de Pedra Branca em que o proprietário colocou por conta própria o material que ele conseguiu. E realmente ficou muito bom, porque ele evita a formação de lama em épocas chuvosas e também evita a formação de poeira. E a minha sugestão aqui, claro, são alguns bairros que são mais próximos logisticamente, então seria menos custo de transporte de material, mas eu deixo também que é importante que a Secretaria de Obras tenha um plano ideal para colocar essas ruas, principalmente priorizando as que têm maior movimento e que no momento não vão receber uma pavimentação. É um material que Canoinhas não pode deixar de receber. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 354 de 2024. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Quero aqui desejar uma boa noite à Fernanda, também que nos acompanha hoje presencialmente a sessão e não só pelas redes sociais, como de costume acompanha a leitura dos requerimentos por Vossa Excelência. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gil Baiano, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há nenhuma inscrição para se explicar. Obrigado, vereador Gil Baiano. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 17 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.